O nunca desistir, o ultrapassar as dificuldades como eu nunca vi. Não é? Acho que gostava de me recordar mais por aquela bola em que elas vão ao chão, por aquele ataque que é decisivo para o adversário não fechar o jogo. Essa resiliência, esse espírito combativo, são guerreiras, esse espírito de guerreiras, eu acho que isso precisamos na seleção. As escolhas foram as melhores escolhas, são as melhores atletas portuguesas, não vale a pena andarmos aqui, e é perfeitamente compreensível que haja comentários de fora, mas isso faz parte. Ok, estou neste processo todo, mas ainda não ganhei nada e eu preciso de ganhar um título. Será que vale a pena ou não todo este esforço, todo este sacrifício? Que isto é sinal de que sim, de que trabalhando muito, trabalhando duro, estes momentos podem aparecer. O vôlei feminino, eu gosto de resumir o feminino numa palavra, é o sentimento. Há muito sentimento pelo meio. Quer no treino, quer no jogo, e ter um bocadinho mais cuidado, não é? Se calhar não ser tão bruto, e ao mesmo tempo vou colocando o sentimento que posso colocar, mas sempre sendo eu, porque eu sou sempre uma pessoa, e quem me conhece é a pessoa um bocadinho. Às vezes essa distância está sempre presente, não é? Mas também ao mesmo tempo quem conhece mesmo a sério sabe que eu sou uma pessoa que tem sentimentos, muitos sentimentos, e que também choro, não é? Provavelmente vem mais, não me conseguem ver a chorar, mas choro por dentro, mas choro muito por dentro. Tudo bem, professor Hugo Silva? Tudo bem? Agora, já depois de algumas horas do fato acontecido, olhando para trás, assim, o que é que podemos falar sobre essa nova geração, essa nova equipa, constituição desse grupo de jogadoras que fez história, conquistou a primeira medalha de ouro? Em menos de um mês temos uma qualificação aí para o europeu, algo que já me está a preocupar e que deve preocupar-nos já, inclusive atletas, para o grau de dificuldade que se antevê. Foram momentos fantásticos, não é? Qualquer uma delas tem um significado especial, em quase todas com atletas diferentes, ou pelo menos com a inclusão de atletas diferentes. Este, particularmente, com atletas jovens que jogam pela primeira vez na Seleção Nacional. Mas não são novas para nós, não é? São atletas que passam pelas seleções nacionais, seguimos todo o percurso delas, acompanhamos sempre de muito perto, diria, todos os passos que elas dão, mesmo em termos de clube, e portanto as escolhas foram as melhores escolhas. São as melhores atletas portuguesas, não vale a pena andarmos aqui, e é perfeitamente compreensível que haja comentários de fora, mas isso faz parte, é no vôlei ou noutras modalidades. Eu tenho perfeita noção e estou muito ciente de mim, de que fiz as escolhas certas, e não é pelo resultado em si, não é? Mas que tive toda a certeza de que aquelas são as atletas que nos podem dar mais garantias para o futuro. Aliás, isso foi um discurso que eu sempre tive, e eu sou muito frontal com elas, que às vezes as escolhas não passam por aquelas que fazem um melhor campeonato, ou que estão a jogar melhor nos clubes, mas sim aquelas que nos dão garantias para jogar ao alto nível, não é? Quer queiramos, quer não, o nível de uma seleção nacional ou aquilo que se faz da seleção nacional nada tem a ver com aquilo que é o nosso campeonato. Atletas que acabam por fazer bons campeonatos, mas depois, em realidade de seleção, sofrem imenso e, portanto, não têm, de facto, o mesmo rendimento. E precisamos de atletas com este potencial, e daí acho que foi a escolha certa e acredito que se pode fazer coisas bonitas daqui para a frente. Você falou em atletas que vestem a camisa da seleção sênior pela primeira vez, né? São as irmãs Garcês, a Raquel também, a Ana Rui Monteiro e também a Raíssa. Quando é que foi que o professor, em que momento que você percebeu que sim, essas atletas tinham mais para dar, elas estavam já prontas de fato para estar na seleção sênior? Eu acompanhei estas atletas na qualificação de sub-20, portanto, muito cedo estive com elas, fui sentindo de muito perto aquilo que é o saber estar delas numa seleção nacional e que me surpreendeu muito. Talvez me tenham surpreendido mais estas atletas do que propriamente atletas mais experientes que passaram aqui pela seleção nacional, e nesse aspecto algo de muito positivo tem acontecido naquilo que é a formação destas atletas. Atletas jovens que já aparecem com uma cultura desportiva muito acima da média
o que facilita imenso o nosso trabalho e que, portanto, torna este processo muito mais acessível e, digamos, despreocupar um pouco com estes pequenos pormenores, que são pequenos, grandes pormenores, portanto, são coisas que muitas vezes pode estragar um grupo e pode perturbar muito aquilo que é o rendimento de um grupo. E, portanto, são jovens que desde muito cedo que acompanhei a Raíssa, o campeonato que ela fez. Aliás, a Raíssa já tinha sido convocada na minha primeira convocatória, ainda ela andava na Lusófona, pertencia aos quadros da Lusófona. Entretanto, não ficou, alguma inexperiência e não ficou connosco, mas depois este processo de crescimento que ela teve foi de facto muito bom, muito positivo. E a parte de todas as outras é uma miúda fantástica e sabe estar como pouca gente sabe. E, portanto, acho que nesse aspecto o grupo deixa-me muito tranquilo para outras coisas que faz parte do processo de treino. E, portanto, não tenho qualquer problema de consciência em relação a qualquer pessoa que tenha ficado de fora. E, repito, são os melhores atletas portugueses. Mas também não pode se esquecer das atletas mais velhas e mais experientes, né? A Kátia mesmo, com uma referência de balneário, de postura, de como trabalhar. A Nicas também é outra que faz muito parte desse processo. Mesmo lideranças mais jovens, como talvez técnicas de balneário, como a Júlia. Como é que você também avalia a participação dessas atletas e a importância também de elas estarem presentes no grupo? Eu diria que há coisas que o treinador não se mete. Estas coisas das praxes, de ensiná-las no dia-a-dia, portanto, há coisas que elas próprias fazem questão de nós não tocarmos. E é fundamental equilibrar um pouco qualquer grupo com atletas mais experientes, mas que apresente valor, como é óbvio. Não vai à seleção só por ser mais experiente, não. Vai à seleção por serem experientes e com condições de poder ajudar a equipa em qualquer situação. Portanto, por acaso, as mais novas acabaram por tirar um bocadinho o lugar às mais velhas, mas foi porque o dia-a-dia assim, a seleção normal e natural das coisas, assim aconteceu. E, portanto, eu acho decisivo e acho muito importante que estas atletas estejam presentes, ainda bem que temos, juntamente com a qualidade que elas apresentam, e têm feito o papel delas, têm ensinado estas miúdas a saber estar numa seleção nacional, a comportarem-se como tal, porque elas não se podem esquecer que estão a ser vistas por milhares de pessoas, não é? Não é? Todos os dias os jovens querem assistir a treinos destas atletas e, portanto, todos os passos que elas dão estão por ser escrutinados e, portanto, e muitas vezes essa não tem consciência, muitas vezes até às vezes uma publicação mais infeliz numa rede social, até aí elas têm que ser ensinadas e, digamos, perceberem que tudo é importante. Por estarem a representar um país e por estarem ao serviço da seleção nacional, tem que ter cuidados especiais, faz parte dos tais sacrifícios que uma atleta tem que ter quando está ao serviço da nossa seleção. E nesse aspecto eu acho que elas têm aprendido rápido e as mais velhas têm trabalhado muito bem e têm ensinado muito bem, têm sido ótimas professoras, ótimas mães, muitas delas chamam por mãezinhas, não é? Ótimas mães e que obviamente ajudam-me imenso também em fazer, em criar mais maturidade, dar mais maturidade a este grupo que é tão jovem. Falando sobre a final em específico, o primeiro jogo é o que é, todo mundo viu o que aconteceu, também uma questão muito mais mental até do que física, técnica ou tática, mas ajustes foram feitos, né, para o jogo da volta. Gostaria que você falasse um pouco desses pormenores. Eu não tenho nada a esconder, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito transparente e digo o que sinto e o que foi aquela semana de trabalho, aquela primeira semana antes do primeiro jogo em Portugal. E disse-lhes desde o início que aquela semana não correu bem. Haviam ali os jogadores, lá está, o saber estar, o momento de tomar determinadas atitudes, determinados comportamentos, após um apuramento para uma final, o foco tem que ser a triplicar. E foi o contrário. Acho que a equipa desligou-se muito,
Foi quando apareceu publicações de atletas que serem apresentadas em alguns clubes. Parece-me despropositado para o momento. Acho que podiam perfeitamente ter esperado mais uma semana e então fazer essas coisas. Ao mesmo tempo, esta questão de seleções que estão apuradas para as fases finais, processos de treinos a decorrer, isto preocupou muito a cabeça, mexeu muito com a cabeça destas atletas mais jovens, porque elas estão na seleção sénior, ao mesmo tempo sabiam que as colegas estavam a trabalhar e que elas não estavam lá e que, portanto, saindo daqui não tem descanso, tem que rapidamente entrar naquilo que é o processo de uma outra seleção. São muitas coisas juntas que fez com que a equipa se desligasse, como eu não vi desde o início dos trabalhos. Senti que não estávamos, que não íamos com a melhor preparação para o jogo, treinando com o mesmo volume, fazendo as mesmas rotinas que sempre estivemos. Senti ali que havia ali alguma coisa que não estava dentro da normalidade. A juntar a isso algum nervosismo, muita ansiedade daquelas miúdas com mais, falar de miúdas das 19 anos, 20 anos, pela primeira vez numa final, e pela primeira vez numa final tão importante, porque nenhuma final se compara com uma final de seleção nacional. Não há uma final de clube que se compare com uma final de uma seleção nacional, uma final europeia, e portanto tudo isto baralhou. Eu acho que baralhou a cabeça delas todas e fomos para o jogo. Fomos para o jogo que sempre com a mensagem que tinha que ser passada, que é uma final e que as pessoas tinham que desfrutar, primeiro de tudo, e ao mesmo tempo agarrar a oportunidade, não é? Mas desde o primeiro ponto que nada funcionou. Houve mérito também do adversário. O adversário veio com uma lição muito bem estudada em relação àquilo que é a nossa equipa. Acho que usou todos os pontos fracos que tinha para usar, usou-os e usou-os muito bem. E eu acho que já não me lembrava de sair de um jogo tão massacrado, não é? Acho que foi uma derrota que abalou toda a gente, abalou-me a mim, mas só tínhamos que levantar a cabeça porque eram 2 jogos. O mais importante é que nós sabíamos onde é que estava o erro, não é? Não só nestas questões do desligar, mas também da forma como abordámos o jogo. Havia ali, provavelmente, jogadoras que podiam interpretar o jogo de uma maneira diferente, e daí as tais mudanças. Acho que não porque esta ou aquela jogadora tiveram um rendimento mau e iam entrar as outras, não, até porque o rendimento foi geral, o mau, foi geral mau, apenas uma ou outra. A Amanda apresentou ali um jogo mais ou menos de um nível que se aceita. As restantes não, eu não ia trocar todas, portanto, mas havia ali pormenores, as questões do batimento de bolas rápidas ao meio, coisa que a Joana tem mais dificuldade. A Joana bate mais a China, a Raíssa bate mais costas, que precisávamos muito das costas, como a Amanda também bateu e teve sucesso nesse jogo. O tempo rápido que ela tem, a Raíssa também o tempo rápido na frente, cabeças esquerdas, e portanto, essa passou muito por aí. A debilidade que as finlandesas tinham o jogo pelo meio, em termos do bloco, as jogadoras de estatura mais baixa, de reações más, em termos daquilo que é o bloco. Portanto, tínhamos que tirar proveito daí. Ao mesmo tempo, nós para jogarmos com o meio, tínhamos que receber bem. E, portanto, para receber bem, tínhamos que meter uma especialista. E, sem dúvida, que a Ana Monteiro é a melhor receptora que, juntamente com a Matilde, a melhor receptora que nós temos. Só tenho pena, de facto, que ela não possa jogar mais tempo do que merecia, não é? Acho que estas atletas, dá pena vê-las de fora, nos clubes onde estão, mas a nós dá-nos um jeito tremendo e, portanto, sabemos e dissemos logo desde o início, e falei com a Ana, e, portanto, que ela ia jogar, e que iríamos precisar dela, acima de tudo, pela sua qualidade de recepção e, obviamente, por todo o resto. Eu acho que a Ana também não é segredo nenhum, a Ana é talhada para grandes finais. A Ana, há certas características também dos atletas que estão lá, que não enganam, não é? E a Ana, de facto, pela frieza com que joga e ao mesmo tempo, junto a isso, todo o entusiasmo e a raiva, vê-se como elas festejam, assim, inclusive algum exagero nos festejos para a bancada, mas isso é bom, essa reverência,
esse entusiasmo com que vai para cada ponto. Portanto, foram duas peças ali que podiam fazer a diferença, não é? E depois trabalhar sobre isso. Trabalhámos durante essa semana, ou os poucos dias que tínhamos antes do segundo jogo, essas soluções. E assim acabou por correr bem. Entramos no jogo naquela expectativa, se vai ou não funcionar, tudo aquilo que tínhamos planeado. E acabou por correr bem. Acho que um 7 menos conseguido, mas deu sinal de que estávamos lá. Acho que bem diferente daquilo que foram os sets daqui. E isso acho que a equipa deu para sentir. Todas elas sentiram isso. E depois, a partir do momento em que ganhamos o primeiro, eu próprio comentei com o Vitor e disse: opá, isto vai cair. E, portanto, e depois de algumas mexidas de algumas jogadoras importantes, nomeadamente a oposta que saiu fora, tive mais essa sensação de que a equipa estava por cima e que só faltava ali um momento de inspiração, não é? E o momento de inspiração apareceu no Golden Set. Eu acho que todas estiveram perfeitas, acho que com uma garra e com uma capacidade de contornar as dificuldades como eu nunca vi em termos de seleção feminina e mesmo em termos de jogos, que se vai vendo no dia a dia, e aquilo é incrível, é impressionante, não caía nenhuma bola, todas iam para as bolas como se fossem as mais importantes da vida delas, e eu acho que o resultado depois foi precisamente a medalha de ouro. Como ganhou o troféu, como ganhou a medalha dourada, acho que valida muito dos processos do dia a dia ali, não é? Queria que você falasse também da importância de ser campeão, né? Para essa geração nova também, acho que é para encher elas de confiança, para entender que também de repente é mesmo esse o caminho, às vezes muitas dúvidas também elas têm, por serem muito jovens, se apostam na carreira, de repente se dedicam-se aos estudos e de repente claro, não vão ser jogadoras. Então, acho que é importante essa taça que está aí do teu lado também para validar todo esse processo. Sem dúvida, eu acho que isto é que dá aquele boost, não é? Que às vezes pode ser decisivo para todas elas, não é? Eu falava com uma ou outra que levavam com aquela sensação de que, ok, estou neste processo todo, mas ainda não ganhei nada e eu preciso de ganhar um título. Será que vale a pena ou não todo este esforço, todo este sacrifício? E portanto, eu acho que isto é sinal de que sim, de que trabalhando muito, trabalhando duro, estes momentos podem aparecer mais fácil do que com aquelas seleções ou com aqueles clubes que não trabalham tanto. Nós temos a realidade do masculino, não é? Nós passamos pelo masculino e a nossa equipa técnica e fomos passando também um bocadinho aquilo que foi o percurso, não é? Desta seleção que hoje que já é madura, não é? E agora com alguns jovens também a entrar, mas que os seus grandes valores, atletas maduros, experientes, e passaram um bocadinho também o que eles passaram, não é? A vantagem é que eles tinham referências. As referências do João José, tanto do Manel Silva, tanto de outros atletas que do Flávio, os Euricos, portanto, de Gaspar, tantos atletas que foram passando por seleções e que é importante também ter essas referências, coisa que o feminino não tem. Infelizmente, costumo dizer isto, mas não há uma referência, quer nacional, quer internacional, ao ponto de dizer não, aquele é o caminho, quer fazer o mesmo caminho que aquela fez, o sucesso que é que ela conseguiu atingir, viver do vôlei como é que ela vive, não, portanto não temos e portanto era importante, isso acaba por ser um handicap comparado com aquilo que o masculino teve. Mas depois também o facto de eles saírem para fora, não é? E isso também fomos sempre transmitindo isso, olhando para o masculino, olhando para os exemplos, não é? A necessidade de correr riscos no sentido que são riscos seguros, é? Aventurarem-se para outros campeonatos, que é importante sair um bocadinho também deste ritmo, atletas que às vezes precisam de um abanão para dar o salto necessário e acho que muitos são os exemplos no masculino que temos, desde Miguel Tavares, portanto, agora o Lourenço mais recentemente, o Alex, que passou todo o percurso de seleção connosco. E isso acaba por ser bom, elas acabam por nos ouvir e acabam por perceber que aquilo é a realidade, não é? E, portanto, esta foi a mensagem que fomos passando com estes exemplos, os exemplos que tivemos de muito perto. Temos que trabalhar cada vez mais acreditar que é possível, procurar fazer boas opções em termos daquilo que são as escolhas dos clubes. Não escolher um clube só pelo nome, não, escolher um clube para jogar e num clube onde se trabalha bem, onde se trabalha
com bastante volume e com um mínimo de qualidade. Eu acho que isso é importante. E depois é acreditar no processo, é acreditar que se é para trabalhar 6 horas por dia, 7 horas por dia, então vamos nessa. E o desporto de alto nível não é saudável, portanto as dores vão estar sempre presentes. Não acho que ninguém sai de um treino sem dores. Se sair é mau sinal e, portanto, qualquer atleta que passou por um percurso de seleção nacional e chegou ao alto nível vai chegar com essas mazelas, mas acima de tudo o acreditar que seria possível, não é? E que isto foi difícil chegar à final, e depois chegando às finais há que agarrar. Acho que perdemos uma oportunidade com a Suécia, não é? Mas também foi a primeira. Depois um pódio, e eu acho que um jogo com a Estónia que podia ter tido uma outra história, não é? Houve ali um set que acabou por ser um bocadinho mal perdido, e este que eu acho que estava escrito já, que tinha que vir para Portugal, e eu acho que, espero eu, que seja o início de uma mudança de mentalidade. Eu acho que a atleta portuguesa tem valor, elas mostram que esse valor existe, que esse potencial está lá. Agora falta perceber que está do lado delas, não é? O arriscar, o agarrar, é isto que eu quero ser profissional de vôlei, eu sou feliz a fazer isto, então vamos, siga, porque acho que é esse o caminho. Acho que a carreira profissional de qualquer uma delas pode esperar, sem dúvida nenhuma. Acho que pode esperar um bocadinho, pelo menos até ter a certeza de que aquilo funciona, não é? A partir do momento em que acha que não funciona, então agarra a carreira desportiva, todo o percurso académico, e tem mais tempo para agarrar uma profissão, mas eu acho que devem precisamente agarrar essas mesmas oportunidades e ir com tudo e abraçar uma carreira enquanto jogador de vôlei. Acho que é importante. Daqui a 10 anos, quando voltamos à conversa, e eu disser assim, professor Hugo Silva, European Silver League 2024, o que é que você se lembra? Eu gostaria de me lembrar, não pela medalha de ouro, né, mas por aquele golden set, que acho que identificou muito a postura, o saber estar, o nunca desistir, o ultrapassar as dificuldades como eu nunca vi. Não é? Acho que gostava de me recordar mais por aquela bola em que elas vão ao chão, por aquele ataque que é decisivo para o adversário não fechar o jogo, para aquelas quantidades de tie-breaks que existiram e que nunca deixámos o adversário fechar, para o público do adversário a puxar pelo mesmo, e aquilo sermos indiferentes e jogarmos como se jogássemos em casa. Eu acho que é isso que eu quero recordar. Eu quero recordar essa resiliência, esse espírito de combativo, são guerreiras, esse espírito de guerreiras. Eu acho que isso precisamos na seleção. Não precisamos de gente mole, precisamos de gente com garra, com força, e como algumas fizeram, deram um murro na mesa, uma outra, ou ali um outro acontecimento, mas são esses gestos que mostram de que são feitas estas atletas, e isso é importante. Queria que você falasse do teu processo pessoal também. Se você olhar há 3 anos, não foi? Teve a troca de comando entre as seleções. Você mudou desse tempo para cá, principalmente no relacionamento interpessoal com os atletas? Eu sou o Hugo, não é? Portanto, isso aí ninguém me tira, não é? Aquilo que eu olho para a modalidade e a forma como eu tento transmitir, ela é a mesma, não é? Digamos, a mensagem, no voleibol, o facto de ser masculino e feminino, poucas são as diferenças, não é? Agora, há de um lado há homens, do outro lado há mulheres. Isso aí não dá para colocar ali uma semelhança qualquer. E, de facto, o vôlei feminino, eu gosto de resumir o feminino numa palavra, é o sentimento. Há muito sentimento pelo meio. E, de facto, todas essas oscilações, é isso mesmo, não é? Então, depressa elas estão na fossa, não é? E estão completamente de rastros. Como a seguir do nada, fazem coisas... O que é isto, não é? Isto é impensável, não é? E, portanto, eu acho que, claro, essa questão do afeto, elas sentem mais. Elas gostam mais, assim, porque o abraço que é dado na mulher é muito mais sentido quando aquele abraço do homem. O homem, às vezes, nem gostam do abraço, ou às vezes uma palmada é suficiente. Ela não, as mulheres precisam de muito mais contacto, não é? Muito mais...
esse sentimento ser muito mais próximo e muito mais visível, não é? Portanto, eu acho que é a diferença. Eu habituei-me a pôr sentimento naquilo que é o voleibol, não é? E quer no treino, quer no jogo, e ter um bocadinho de mais cuidado, não é? Se calhar não ser tão bruto. Aquela reação que eu tive com o árbitro no jogo não é... São reações que já não tenho há muito tempo e que no feminino procuro não as ter, porque isso cria nervosismo. Algumas atletas, inclusive, viram-se para ti e dizem: tem calma, não fiques nervoso. Quer dizer, isso revela muito que elas não gostam deste tipo de posturas, de muita agressividade. Parece que estão quase em cima delas a querer comandar todo o seu jogo. Procuro, obviamente, sentir o jogo, vibrar o jogo normal, não é? Mas sem grandes reações intempestivas, porque eu sei que isso prejudica, e ao mesmo tempo vou colocando o sentimento que posso colocar, mas sempre sendo eu sou sempre uma pessoa, quem me conhece, a pessoa um bocadinho, às vezes essa distância está sempre presente, não é? Mas também ao mesmo tempo quem me conhece mesmo a sério sabe que eu sou uma pessoa que tem sentimentos, muitos sentimentos, e também choro, não é? Provavelmente venho mais, não me conseguem ver a chorar, mas choro por dentro. Mas choro muito por dentro. Mister, parabéns pela conquista e pela Um abraço. Obrigado.